Suelen suspirou quando outra mulher mais velha a empurrou de lado e entrou no consultório médico. A mulher se criticou por não ter feito nada. Ela deveria ter se levantado e não permitido que ninguém furasse a fila. Mas aparentemente o marido dela, Mariano, estava certo quando dizia que ela não tinha personalidade. Quando a porta do consultório finalmente abriu novamente, Suelen estava prestes a entrar, mas a enfermeira que saiu colocou um aviso na porta dizendo a intervalo de 20 minutos. Suelen suspirou novamente. Agora com certeza chegaria atrasada no trabalho. A mulher ligou para seu gerente para avisá-lo. E, é claro, ele ficou irritado e discutiu com ela por muito tempo. Mais uma vez, lembrando-a de que ela deveria trabalhar em vez de ficar doente o tempo todo. Suelen desligou o telefone e se inclinou cansada em sua cadeira. Ela pensou sobre como tudo em sua vida havia mudado. Seus colegas a olhavam de lado no trabalho porque ela ficava doente mais do que trabalhava. Seu marido se mudou para um quarto separado e começou a repreender ela. Apenas seu filho, Eduardo, sempre a consolava e a ajudava a esquecer sua doença. Quando Suelen conheceu Mariano, Eduardo tinha 2 anos. Então Mariano a pediu em casamento, e Suelen se preocupou com a reação do menino. Era impossível dizer que Mariano amava a criança, mas ele o tratava bem, nunca levantava a voz e frequentemente dava presentes. E Suelen tomou uma decisão, mas isso foi há 5 anos e agora tudo havia mudado. Suelen começou a ficar doente com frequência. E aos poucos percebeu que seu marido já não se interessava mais por ela. E agora também havia a suspeita da doença mais terrível. No último mês, ela havia visitado muitos médicos, feito uma série de exames e aguardado o resultado, embora não houvesse muita esperança. Suelen sentia que tudo estava ruim. E agora, mais do que nunca, ela precisava do apoio de seu marido. No caminho de volta da clínica, Suelen buscou seu filho na escola e foram para casa. Eduardo imediatamente se escondeu em seu quarto, pois sabia que outra briga estava prestes a começar, e ele não conseguia assistir sua mãe chorar. E assim aconteceu, Mariano gritou com sua esposa, lançando acusações e culpas. Estou cansado de tudo isso. Quero uma esposa normal, não alguém que cheira assim como você que está sempre doente. Suelen tentou acalmar Mariano, mas ele não queria ouvir nada e a acusou novamente de ser inútil, saindo batendo a porta. Suelen sabia que ele não voltaria hoje. Parecia que seu marido já tinha outra mulher, e ele deliberadamente arrumava essas brigas para sair de casa com mais frequência, quando ela realmente precisava do seu apoio. No dia seguinte, Suelen não aguentou e ligou para Mariano para perguntar se ele voltaria para casa hoje, quase implorando. Ela tentou explicar ao marido o quanto ela precisava dele agora, mas se deparou com uma parede de indiferença e grosseria. Suelen, pare de choramingar, pois é nojento te ouvir. Eu pensei muito, e percebi que eu realmente não preciso dos seus problemas, então resolva você sozinha, disse Mariano bruscamente e desligou. Suelen chorou novamente. Após o trabalho, Suelen foi ao hospital para saber os resultados de seu exame. Seus medos foram confirmados. O médico contou sobre o longo tratamento. Talvez 1 ano ou mais, mas ele não tinha certeza se ela iria se recuperar. Você e sua família vão precisar de coragem e paciência nos próximos anos. E acredite na minha experiência. Um resultado bem-sucedido do tratamento depende muito do apoio de sua família, disse o médico com simpatia, olhando para sua paciente triste. Suelen saiu da clínica quase sem forças para enxergar qualquer coisa à sua frente por causa das lágrimas. Ela se deparou com um dilema e não sabia o que fazer agora. Contar para Mariano sobre seu problema de saúde era impossível. E se não se tratasse, Eduardo ficaria órfão. Ela não tinha pais e ninguém para ajudá-la. De repente, uma buzina de carro soou na sua frente.
Suelen se assustou e viu um homem sair do carro, correr e ele abraçou ela. E Suelen, é você? Não pode ser. Kaique é você? Sim, era ele. Kaique, seu colega de classe e seu primeiro amor. Que, para grande arrependimento de Suelen, sempre a tratou apenas como amiga, e ela nunca contou a ele sobre seus sentimentos. Logo após o exército, ele iria trabalhar do outro lado do país. E sabendo disso, Suelen decidiu tomar a iniciativa. Kaique se tornou o primeiro homem dela, e suas poucas noites juntos foram as memórias mais vívidas de seu amor não correspondido. Suelen, você tem que tomar um café comigo agora e me contar como você está, disse Kaique com entusiasmo. Suelen sorriu e concordou. Ela ficou feliz com esse encontro inesperado. Quando se sentaram, Kaique começou a falar sobre si mesmo. Ele estava trabalhando nas minas o tempo todo para ganhar dinheiro. E agora ele planejava abrir seu próprio negócio de joias. Depois de contar sua história, Kaique pediu ansiosamente a Suelen que contasse sobre si mesma. Bem, não há nada interessante na minha vida. Estou casada, tenho um filho, trabalho como economista, disse Suelen um pouco triste. Você começou a fazer design, não é? Sim, comecei, mas meu marido disse que não era uma profissão e que era um erro. Que marido estranho você tem. E por que você estava chorando quando nos encontramos? Foi por causa do vento, mentiu Suelen. É claro que Kaique não acreditou nela, mas decidiu que descobriria mais tarde. Ele olhou para Suelen e não conseguia entender o que havia acontecido com ela. Ela sempre foi tão alegre. Mas agora ela estava sentada na frente dele, exausta, com os olhos vazios. E ela parecia muito mais velha do que sua idade. Eles trocaram números de telefone, e Kaique fez com que ela prometesse que eles definitivamente se encontrariam novamente. Quando Suelen voltou para casa, foi recebida por Eduardo, correndo alegremente ao seu encontro. E, estranhamente, por Mariano, que não sentia a menor culpa. Sem dar a Suelen uma chance de se recuperar, ele atacou novamente com reprovações e perguntas. Onde você estava? Você tem uma família, afinal. Você viu um médico? Quando você vai saber os resultados do exame? Suelen sorriu culpada e entregou a Mariano os papéis. O homem os examinou rapidamente, olhando algo na internet, e perguntou com relutância o que Suelen faria depois de saber que teria que passar por um tratamento a longo prazo e cuidados. Mariano começou a juntar suas coisas em silêncio. Desculpe, mas isso não é comigo. Tenho toda uma vida pela frente, e não preciso de uma esposa doente e um filho de outro homem, disse-lhe irritado. Não faça isso conosco. Não agora. Vamos ficar perdidos sem você, murmurou Suelen com dificuldade, sentindo as lágrimas lhe sufocarem. Não é mais meu problema. Por que eu deveria carregar esse fardo? O homem continuou a arrumar suas coisas enquanto Suelen chorava copiosamente. Como isso tinha acontecido? Não havia mais traços do amor deles? A mulher correu até Mariano tentando impedir ele. Mas ele simplesmente a empurrou com rudeza e jogou as chaves do apartamento para ela. Suelen estremeceu, ouvindo o barulho alto da porta sendo fechada com força. As chaves caíram bem em seu rosto. Eduardo chorou, e Suelen o acolheu em seus braços. Eles se sentaram juntos no chão. O menino se acalmou um pouco e apenas soluçava enquanto Suelen olhava fixamente para a parede com olhos vazios, se perguntando o que fazer agora. A partir daquele momento, as coisas ficaram ainda piores. O dinheiro estava acabando em uma velocidade catastrófica. O chefe soube da iminente licença médica prolongada e prometeu encontrar um motivo para demitir Suelen, caso ela não pedisse demissão por conta própria. Os armários e as prateleiras da cozinha ficaram rapidamente vazios.
Kaique ligou várias vezes, mas Suelen não queria sobrecarregar seu amigo com seus problemas e não atendeu o telefone. Ela também não queria que Kaique conhecesse Eduardo, e tinha seus motivos para isso. A falta de dinheiro fez Suelen pensar nas joias de sua avó. Ninguém sabia sobre elas, nem mesmo seu marido, porque Suelen as guardava como um tesouro de família e seguia as instruções de sua mãe. Sua mãe havia dito a ela que essas joias tinham mais de 200 anos e uma história terrível. Portanto, elas não eram usadas, apenas passadas como herança. Há muito tempo, sua mãe havia dito a Suelen para usar elas apenas em situações desesperadoras. E agora parecia que esse momento havia chegado. A mulher sabia que as joias eram valiosas, mas não fazia ideia de quanto custavam. Então, ela decidiu descobrir primeiro. Uma grande loja de joias com uma casa de penhores e oficina havia aberto nas proximidades. Então, Suelen se dirigiu até lá, levando um dos brincos consigo. Ela foi imediatamente encaminhada ao joalheiro. Ele examinou cuidadosamente as joias e, com os olhos arregalados, olhou para Suelen. "Você sabe quão antiga é essa joia?" ele disse baixinho. "Cerca de 200 anos. Suelen respondeu em voz baixa: "Eu herdei da minha bisavó." Ao saber que Suelen também tinha um segundo brinco, o joalheiro pediu permissão para tirar uma foto das joias e, em seguida, anunciou a quantia que Suelen poderia receber se trouxesse o segundo brinco. A quantia era enorme, e Suelen imediatamente calculou que era dinheiro suficiente para ela e Eduardo por um ano. Eles concordaram que no dia seguinte Suelen levaria os 2 brincos e receberia o dinheiro. No dia seguinte, ela colocou os brincos na bolsa e correu para a loja. Em poucos dias, ela teria que ir ao hospital, e ela estava pensando no que fazer com Eduardo. Em seus devaneios, ela não percebeu imediatamente que havia um homem a seguindo quase fora da loja. Ele a atacou, acertando ela na cabeça e arrancando a bolsa imediatamente antes de fugir. Suelen gritou e caiu no chão. O motorista de um dos carros no estacionamento viu isso e correu até Suelen. "Você está bem?" ele perguntou. "Suelen, o que aconteceu?" 5 minutos depois, Suelen estava sentada no escritório de Kaique, que se revelou o proprietário da loja de joias malfadada. O homem caminhava nervosamente de um canto para outro, tentando descobrir com Suelen os detalhes do que havia acontecido. "Suelen, você se lembra se alguém sabia para onde e por que você estava indo hoje?" "Não, ninguém." "Espere. Apenas o seu joalheiro sabia." E Suelen contou a ele que tinha ido à loja no dia anterior para avaliar os brincos de sua bisavó. "E por que você queria vender elas?" "Bem, tudo bem, falaremos sobre isso mais tarde", disse Kaique e pediu à secretária para chamar o joalheiro deles. Mas quando o homem ouviu que ele havia tirado o dia de folga ontem, logo depois que Suelen saiu, ele entendeu tudo. O homem ordenou ao motorista que levasse Suelen para casa e disse a ela para ficar em casa, não sair a lugar algum e não abrir a porta para ninguém. Ele prometeu que voltaria à noite para conversar sobre tudo. Suelen ficou em casa com seu filho. Ninguém poderia ver que sua mãe estava pensando em algo e chorando o tempo todo, mas ele não perguntou nada. Inesperadamente, a campainha tocou. Eduardo correu para abrir a porta, mas Suelen o parou abruptamente, e ela se aproximou cautelosamente da porta e olhou pelas pessoas. Era Kaique, ao lado dele, um homem uniformizado. Ela suspirou aliviada e abriu a porta. Kaique entrou, olhou ao redor do corredor e percebeu que nada havia mudado durante aqueles 8 anos. "Suelen, você precisa prestar depoimento. O joalheiro foi encontrado e seus brincos também. Você pode buscar eles um pouco mais tarde." "Kaique, obrigada." "Não podemos ficar sem eles agora", disse Suelen, enxugando as lágrimas. Kaique observou ansiosamente que Suelen estava chorando novamente.
A mulher entrou na sala com o investigador, e Kaique, vendo Eduardo, sorriu e o levou para a cozinha. O menino sorriu de volta e mostrou ao homem onde eles tinham chá e açúcar. Minha mãe não me deixa ligar o fogão agora. Eu sei como fazer. Então, você está por conta própria ou minha mãe vai chorar de novo? Ela chora muito? Sim, especialmente depois que o Mariano nos deixou. Esse é o marido da minha mãe. Kaique franziu a testa e perguntou por que o menino não chamava o homem de papai. Porque ele não é meu pai. Meu pai é um bom homem. Foi o que minha mãe costumava dizer. Mas ele foi embora para longe. Eu sei que se ele estivesse aqui, teria dado uma lição em Mariano por me chamar de fardo e outras palavras ruins. Kaique quase deixou cair sua xícara. Agora ele tinha certeza de que algo terrível estava acontecendo na vida de Suelen, e o desejo de esclarecer tudo ficou ainda mais forte. Após olhar para as prateleiras vazias e descobrir de Eduardo que sua mãe sempre estava doente e eles não tinham dinheiro nenhum, Kaique pegou o menino e foram às lojas de alimentos. Quando retornaram, Suelen os encontrou no corredor. O que é isso? Perguntou confusa, apontando para as sacolas de comida. Por que você não me contou nada? E por que você não atendeu o telefone? Suelen ficou em silêncio e depois foi cozinhar o jantar. Quando terminaram de comer e Eduardo foi para a cama, Kaique serviu café para si mesmo e para Suelen. Ele se sentou em frente a ela, exigindo finalmente que ela lhe contasse tudo. E Suelen contou tudo, como ela conheceu Mariano, como ela ficou doente sobre a traição. Ela não escondeu o fato de que estava sem dinheiro e que em breve teria que ir ao hospital. E a criança não tinha ninguém com quem ficar. Ela não tinha parentes nem amigos. Seu marido havia afastado todos eles. As palavras saíam dela como uma torrente. E quando ela terminou sua confissão, Kaique ficou quieto por um tempo. Então, em um tom que não admitia objeções, ordenou que Suelen que empacotasse suas coisas e fosse morar com Eduardo em sua casa, pelo menos durante o período de tratamento. Kaique tinha uma casa grande e uma governanta que poderia cuidar do menino quando ele estivesse no trabalho. Suelen queria protestar, mas quando viu o quanto Kaique estava sério, de repente não conseguiu se controlar e o abraçou. Obrigada. Tudo fica mais fácil quando você está por perto. A consciência de Kaique ficou nublada. Ele abraçou Suelen e pensou em como sempre amara, mesmo que Suelen sempre o tratasse apenas como amigo. Todos esses anos, ele se lembrava de suas noites juntos e não conseguia entender por que ela lhe havia dado um presente tão especial. Ele nunca havia mencionado seus sentimentos, sabendo que era desnecessário porque eles eram apenas amigos. Quando Suelen foi para o hospital, Kaique tentou entreter Eduardo, que sentiu falta da mãe durante um fim de semana. Eles foram ao parque aquático, e o menino ficou absolutamente encantado. Eles estavam se divertindo na água como crianças pequenas. E quando Kaique notou uma mancha incomum no ombro de Eduardo, que parecia uma marca de nascença, perguntou: "O que você tem aí, Eduardo?" "Ah, é uma marca de nascença. Mamãe diz que é igualzinha à do papai." Kaique sentiu um suor frio cobrindo-o. "E quantos anos você tem?" perguntou ao ouvir que o menino tinha 8 anos. Kaique se perguntou e decidiu que teria uma conversa séria com Suelen hoje. Mais tarde, quando Kaique entrou no quarto, Suelen imediatamente perguntou sobre Eduardo. "Suelen, precisamos conversar sobre o que aconteceu há quase 9 anos." Ele murmurou tristemente: "Quando você iria me contar tudo?" "Nunca, pois você não me amava. Então eu peguei um pedaço de você e não ia te importunar." "Que boba você é!" exclamou Kaique. "Foi você que não viu o quanto eu te amava." Suelen olhou atordoada para Kaique e finalmente percebeu o quão errados estavam os dois. "Acho que somos dois tolos", disse ela, e chorou de felicidade.
Algum tempo depois, longe dali, a empresa em que Mariano trabalhava estava indo mal, e isso teve um grande impacto nos salários de todos os funcionários. Mas a situação de emprego na cidade era difícil, e simplesmente não havia sentido em procurar um novo emprego. E ontem, os funcionários foram informados de que a empresa havia sido comprada e uma reunião estava marcada hoje para apresentar a nova proprietária. Poucas pessoas estavam felizes com essa reviravolta. As pessoas não esperavam nada de bom de uma mulher em um cargo executivo. Acima de tudo, temiam que ela demitisse todos eles. E agora Mariano estava sentado no salão barulhento, esperando a reunião e pensando em sua própria vida novamente. A incerteza o exaustava e o assustava. Mas além disso, sua namorada, Cibele, novamente arrumou uma confusão. A mulher estava louca de inveja porque o marido de sua amiga havia lhe dado um carro, enquanto ela, a infeliz, não tinha nada de Mariano. Ele e Cibele estavam juntos há 3 anos, mas ele se lembrava de Suelen com cada vez mais frequência e pensava que talvez tivesse sido precipitado. Ele nunca havia lavado sua própria roupa e cozinhado durante o casamento com Suelen. Ao contrário dela, Cibele constantemente se recusava a fazer os afazeres domésticos, se desculpando com o cansaço. No entanto, ele vivia muito melhor com Suelen. Pensando em sua ex-esposa, Mariano pensou que ela provavelmente já tinha falecido há muito tempo, e seu filho provavelmente havia sido levado para um orfanato. Era duvidoso que essa mulher fraca tivesse a força e o dinheiro para se recuperar. As pessoas no salão fofocavam muito, e Mariano viu que uma jovem e bonita mulher, provavelmente a nova chefe, subiu ao palco. Ele olhou avaliativamente para sua bela figura, terno elegante e saltos altos. E quando desviou o olhar para o rosto dela, não podia acreditar no que seus olhos viam. Suelen, a princípio, ele achou que estava enganado. Mas quando a mulher começou a falar, ele percebeu que era exatamente ela. Mariano não conseguia entender como uma mulher pálida e doente poderia se tornar uma empresária confiante e bem-sucedida. Mariano não prestou muita atenção no que Suelen estava dizendo, mas viu que as pessoas estavam fazendo perguntas a ela, e ela as respondia com confiança. Depois da reunião, ele ouviu de outro colega que estavam satisfeitos com a nova administração e as pessoas tinham esperança de tempos melhores. Mariano não conseguia acreditar em todas aquelas palavras sobre sua ex-esposa. Ele saiu para pensar e viu Suelen se despedindo de seu engenheiro-chefe, indo em direção a um grande carro branco. Ele a chamou dizendo: "Você ainda trabalha aqui? Eu nunca pensei que você se tornaria uma grande chefe em alguma empresa e que você estivesse ressentida comigo." Suelen respondeu, sorrindo: "E por que eu deveria ser simpática com você?" Mariano estava olhando ansiosamente para Suelen e tentando encontrar palavras para insinuar, para reatar seu relacionamento. Mas, de repente, viu o mesmo carro, só que preto, parando no estacionamento. De lá saiu Eduardo, que correu alegremente para sua mãe. "Espere um pouco, preciso conversar com você, mãe." Mariano gritou irritado para o garoto. "Quem? Quem está mandando no meu filho aqui? Você é o Mariano, não é? Eu queria te ver há muito tempo." Kaique cerrava os dentes e foi para cima do ex-marido de Suelen com um golpe. "Vai e escreva sua carta de demissão e nunca mais volte aqui." Os carros partiram pelo portão, e Mariano ficou sentado na poeira por um longo tempo. Em seguida, com raiva, ele voltou para casa, antecipando um terrível escândalo, embora agora, sem emprego, sua namorada dificilmente precisasse dele. Muito obrigado por assistir. Por favor, comente, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. Veja outros vídeos especiais que separei para você. Até mais!